Coisas na nossa vida em nome de Jesus. Quero chamar aqui já o pastor Ricardo, vai nos ministrar nesta noite. Tenho certeza que o céu vai descer, amém? Grande amigo que Deus colocou no meu caminho. Vamos orar por ele. Fique de pé, levante suas mãos, que ele seja um instrumento nas mãos do Senhor para cada um de nós. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, pela vida do teu servo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre envia, Senhor, os bons amigos, Pai. Aqueles a quem o Senhor sabe, Pai, que vai acrescentar, Senhor, nas nossas vidas toda sorte de bênção, Senhor. Assim como Ele tem feito para o Teu reino, Senhor. Abençoa a vida do Teu servo, Senhor. Pai, abre o Seu bom tesouro no céu sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. E tudo que Ele derramar sobre nós nesta noite, através do Teu Espírito Santo, Senhor, seja multiplicado na sua vida, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, hoje. Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? Pode se assentar em nome de Jesus, aleluia. Irmãos, eu estou aqui maravilhado com a presença de Deus aqui neste lugar, amém, que bênção. Irmãos, hoje eu entendo o que Davi falava, que me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque aqui nós compartilhamos na unidade do corpo de Cristo, e é aonde Deus se manifesta, onde Deus se revela, na comunhão. E eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu quero agradecer a vida do meu amigo Mazola. Deus abençoe. Eu também uso das mesmas palavras da oração dele, que Deus ele coloca pessoas nas nossas vidas para nos ajudar nessa caminhada, né? E pouco tempo que a gente se conhece, mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito testifica. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa família. Agradeço a vida da minha esposa, linda, maravilhosa. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Minha sobrinha está aí também. E todos os irmãos que estão aqui, você que está em casa, eu peço nesse momento a sua atenção, amém? Para que Deus venha falar com você em nome de Jesus. Eu quero abrir aqui, irmãos, a palavra no livro de Efésios. Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4. Eu quero ler com os irmãos o 22 e o 23. Para quem não me conhece, sou o pastor Ricardo. Nós congregamos e dirigimos uma congregação aqui do lado, Vila Silviana, amém? Pertinho, estamos em casa, amém? Glória a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 22 e 23. Diz assim a palavra do Senhor: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Amém? Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez para ficar bem mastigado. Eu gosto de se aprofundar no texto. Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos,
a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Amém? Irmãos, eu estou com essa palavra meditando no livro de Efésios, que é um livro muito rico em teologia, em prática cristã, em doutrina cristã. E eu venho durante a semana todinha, desde segunda-feira, mastigando essa palavra que Deus gerou no meu coração. E eu até compartilhei com a minha esposa. Minha esposa é aquela que é a primeira pessoa que eu prego, né? Porque a Bíblia diz que os esposos, os homens, têm que lavar a sua mulher com a santa palavra, no sentido de ensinar. O próprio livro de Efésios fala isso. E é algo assim que não é autoritarismo sobre ela, é algo que é um companheirismo. Eu compartilho com ela, ela é edificada e também me edifica dessa forma. Então eu meditando nessa palavra que Deus vem gerando no meu coração, Deus ele me deu um tema que é o seguinte: eu sou, então eu faço. Um tema que fala acerca de identidade. Porque aqui o apóstolo Paulo, ele traz essas reflexões nessa carta, e ele vai falar do nosso processo de conversão, de libertação. Ele fala do que nós éramos, do que nós fomos ensinados a ser, e o nosso propósito, o que nós somos. Paulo revela aqui a nossa identidade e para que nós fomos criados, né? Porque nós fomos ensinados a deixar o velho homem, os velhos pensamentos, e Jesus nos chama para a nossa verdadeira identidade. Isso é a transformação, isso é a libertação. E detalhe interessante que a libertação ela acontece no entendimento, no modo de pensar. Porque quando eu não conheço a minha identidade, eu não sei quem eu sou. Então eu vivo o que as pessoas dizem o que eu sou, o que a sociedade impõe, o que a moda, a mídia impõe, o que eu fui ensinado para ser. Agora, Paulo ele vem aqui advertindo que nós deixamos o velho homem, a antiga maneira de ser, e que Jesus nos trouxe a nossa identidade, o nosso propósito. Quando nós temos um encontro com o Evangelho de Cristo, nós entendemos, a nossa maneira de pensar é renovada. É isso que Paulo diz quando ele fala: eu oro para que Deus ilumine o vosso entendimento. É quando a mudança, a libertação acontece no meu consciente, no meu intelecto. Isso é libertação. Às vezes a gente tem um conceito de libertação. Olha só como a gente é ensinado, até mesmo pela igreja. Vamos dizer dessa forma. Um conceito de libertação que nós temos hoje, que nós vemos na igreja atual, na mídia, é aquela libertação onde ocorre uma manifestação ali, e o pastor ora e expulsa ali as legiões. Isso existe, mas na sua maior parte, na libertação real, verdadeira, concreta, ela acontece no nosso entendimento, na nossa maneira de pensar. Paulo fala sobre isso em Romanos 12, para que nós não venhamos se conformar com o curso deste mundo e buscar todos os dias a renovação, a transformação da nossa mente, para que venhamos viver
a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, eu pensando sobre isso, eu meditando, porque hoje a gente aprende, é ensinado isso, que a vida funciona de uma forma meritória. E aquilo que você faz, aquilo que você corre atrás, você é aquilo. Você precisa fazer para ser. Isso se aplica, irmãos, em uma lei que Deus ele estipulou para nós, que chama a lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher. Mas isso não se aplica à minha identidade de fazer algo para ser algo. Eu primeiro sou, depois faço. Deus ele me levou a esse entendimento, e eu vou provar aqui, através da palavra, que a maior mentira causada pelo diabo, que é considerado o pai da mentira na Bíblia, foi justamente inverter esses valores, essa ordem na questão espiritual da humanidade. A pior desgraça do pecado na humanidade é justamente inverter essa ordem na sua identidade. Por quê? Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí vem a serpente, o diabo, e mente para o homem, dizendo: olha, se você comer do fruto, você será igual a Deus. O homem já era a imagem e semelhança de Deus. O homem já era, ele já dominava sobre a terra. O homem já tinha um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus ele vinha na viração do dia e conversava com o homem, tinha um relacionamento com eles. Eu gosto de imaginar como era isso, como era esse relacionamento que Deus vinha, conversava com o homem, né? O que eles conversavam, né? A gente imagina na nossa mente, mas era assim. Por quê? Porque Deus, irmãos, o nosso Deus, Ele é um Deus de família. Eu acho muito interessante o pastor Mazola aqui orar pelas famílias, e é o que devemos fazer mesmo, porque o nosso Deus é um Deus de família, é um Deus que se manifesta através das famílias. É por isso que há um investimento grande das trevas para destruir a família, porque sem a família não tem sociedade, sem a família não tem igreja, sem a família Deus não se manifesta. É por isso que Deus ele zela muito pela família. É por isso que Deus abomina o divórcio. É por isso que Deus ele tem um carinho, um cuidado enorme sobre as nossas famílias, porque Ele é um Deus de família, de relacionamento. Para isso que Ele criou o homem. A gente aprende no decorrer da nossa trajetória na igreja, que nós fomos criados para sermos adoradores. Irmãos, é verdade que nós somos adoradores, mas essa não é a verdadeira causa que nós fomos criados. Por quê? Dá a entender que Deus, quando criou o homem, estava precisando de algo, estava precisando ser adorado, estava precisando ser preenchido. E hoje pela manhã nós pregamos sobre isso. Deus, Ele não precisa de nada, Deus é completo. Deus, Ele é autossuficiente, porque se Ele precisasse de algo, Ele não seria Deus. Então Ele só cria o homem para ter um relacionamento com Ele, porque é um Deus de família. É muito interessante isso, esse entendimento. Deus é um Deus de relacionamento. Porque no relacionamento, as pessoas se conhecem. As pessoas procuram se conhecer.
As pessoas trocam experiências, conversam, as pessoas estão juntas. As pessoas verdadeiramente, um relacionamento de verdade, irmãos, não é baseado em interesses, é uma amizade verdadeira, né? Não é baseada em benefícios. E Deus é da mesma forma. Esse é o verdadeiro relacionamento com Deus. Então, Paulo ele vem aqui nesse texto e nos traz essa concepção, esse entendimento de que nós, nesse processo de conversão, existe um processo até chegar nesse entendimento. Nós fomos ensinados, nós encontramos o Evangelho através de Cristo, Jesus nos encontrou, e agora estamos sendo renovados na maneira de pensar. Para quê? Ser renovados, justamente para voltarmos à nossa identidade. Qual é essa identidade, pastor? Justamente a revestir-se do novo homem, aquilo que eu sou, aquilo que eu verdadeiramente sou, que eu fui criado para ser. Aqui ele diz, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então é muito interessante, irmãos. É muito interessante isso, porque o diabo ele veio e inverteu essa ordem de valores na nossa identidade. Então esse foi a maior mentira do diabo, dizendo para o homem que se ele fizesse, ele alcançaria. E o homem, querendo uma independência, o homem escolhe sair da família de Deus. Quando o homem entende aquilo ali e escolhe comer do fruto, ele está dizendo que não quer mais fazer parte desse relacionamento. É por isso que quando Deus aparece no jardim depois do pecado, depois de comer o fruto, Deus aparece ali e procura o homem estava escondido. Ali já era um fruto de rejeição do relacionamento. Já rejeitou a Deus, porque quando ele come do fruto, ele busca sua autossuficiência, sua independência. Tipo assim, ele diz assim, eu não dependo mais de Deus. Agora eu sou igual a Ele, na cabeça do homem. Então a partir daí, o homem passa a viver com essa identidade de autossuficiência, de tudo que ele faz, ele precisa fazer para ser. Esse é o maior mal da humanidade. Aí nós damos o nome de egocentrismo, né? Egoísmo. Quando eu olho para mim mesmo e me considero superior, me considero autossuficiente, não preciso de ninguém, não preciso do meu próximo, eu vou fazer para ser. Então é isso que foi gerando o mal na humanidade, e é a consequência que nós vivemos hoje, de guerras, de destruições, de doenças, tudo por causa do pecado, consequência do pecado. Então vem Jesus e devolve a nossa identidade. Vem Jesus como modelo de Deus, de homem. Deus dizendo assim, sabe, irmãos, muitas das vezes a gente é tão pequeno no nosso entendimento que achamos que Jesus veio somente para nos salvar. Isso é o maior bem que nós temos, a salvação. Mas algo interessante que eu venho aprendendo com Deus, com o Evangelho, é que a maior salvação que Jesus trouxe é a de mim mesmo. Jesus me salva de mim mesmo. Porque Deus, quando envia Jesus,
Ele mostra para a humanidade o modelo de filho que Ele nos criou. Ele mostra a nossa identidade em Jesus. Quando a gente olha para Cristo, nós vemos nele quem nós somos. Porque a nossa mente foi tão enganada pelo diabo, na nossa identidade, que nós precisamos de um modelo, de um exemplo. Nós não somos mais a imagem de Adão. Nós vivíamos, antes da salvação, nós vivíamos a imagem de Adão, o homem caído, o homem pecador, o homem sem identidade, o homem que não sabia quem ele era. Quando eu falo homem, é a geração, porque nós recebemos o pecado por herança. E você percebe, você olha para a história, todo momento da história, o homem vive uma busca incessante de identidade. Por isso que você encontra a idolatria. O homem tenta sempre preencher esse vazio de identidade em todas as coisas possíveis. É por isso que existem milhares de religiões, milhares de deuses por aí. E aí Jesus vem e fala assim, eu não sou uma religião. Eu sou a imagem do Filho de Deus que Ele te criou para ser. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o primogênito, o primeiro de muitos. E quando o apóstolo Paulo fala assim, que Cristo é o nosso alvo, que nós temos que olhar para Cristo, não está falando de uma trajetória que nós estamos correndo de encontro a Ele. Está falando justamente dessas características de filho, que nós, olhando para Jesus, vamos encontrar quem nós somos, viver como Ele viveu, pensar como Ele pensou. Então esse é o poder do Evangelho, esse é o poder de transformação. Porque se eu dizer para você aqui, se eu vim aqui evangelizar, vamos evangelizar, o nosso método de evangelismo, e dizer, você precisa fazer isso, isso e isso, para Deus te receber de volta. Não soa, não aparenta ser algo meritório, de que eu preciso fazer para ser. O Evangelho, ele primeiro nos ensina, nos traz a consciência de filho, nos devolve a nossa identidade, diz assim, você é filho de Deus. Você já é filho de Deus. Traz essa consciência de filho de Deus. Para quê? Eu tendo a consciência de filho de Deus, eu consiga viver a vida de Cristo. Só dessa forma, irmãos. Só com a consciência transformada, com a consciência de filho, eu vou conseguir ser o imitador de Cristo. Porque eu, querendo ou não, mesmo sendo filho, mesmo resgatando a nossa identidade, nós estamos presos nesse corpo. É isso que Paulo diz. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Ele está dizendo aí dessa herança. Nosso corpo está preso a isso. Mas, quando nós olhamos para Cristo, nós se vestimos do novo homem. Então o pecado não tem mais poder sobre mim. Quando Paulo fala dessas fraquezas, não é pecados cultivados, é deslizes, é pecado por acidente. A gente inverte muito, irmãos, em arrumar uma desculpa para fazer as nossas vontades.
pecaminosas, dizendo: ah, irmãos, ninguém é perfeito, eu sou falho, você também é. Irmãos, se Jesus venceu a morte, se Jesus trouxe a salvação, venceu o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. O pecado só é aceito com arrependimento se for um deslize, se for um acidente. Errei, Deus, eu errei, me perdoa. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Então as pessoas, até isso, as pessoas estão inventando para continuar vivendo uma vida de pecado dentro da igreja, dizendo que ninguém é perfeito. A frase que as pessoas mais usam, que eu abomino ela, é assim: ah, irmão, nem Jesus agradou todo mundo. Essa frase aqui é a pior de todas, irmãos. Como assim, irmãos? Jesus não agradou todo mundo porque ela era a imagem do homem perfeito que Deus criou para ser. Não vem com essa desculpa que não existe isso. E aí o diabo ele vem e coloca isso na nossa mente, dizendo: ó, você não consegue, cara. Nem o seu Jesus agradou todo mundo. Mas a Bíblia diz, aqui no próprio livro de Efésios, se você ler lá o início do capítulo 4, que Deus, Ele nos chamou para sermos a imagem, a estatura, na sua altura, na sua largura e na sua profundidade da aparência de Cristo. A estatura do varão perfeito. Essa é a vontade de Deus, que você alcance a estatura do varão perfeito. Como isso, pastor? Olhando para Cristo, irmãos. Olhando para Ele, com a identidade de filho. Você é filho. Eu não preciso ter um motivo para parar de viver uma vida que desagrada a Deus, para ser aceito por Ele. O pecado não é o nosso maior problema. O nosso maior problema é a falta de identidade. Porque tem muitas religiões que promovem o abandono do pecado. Tem muitas religiões por aí que mudam o seu comportamento. Muitas, que dá um show, muitas das vezes, nos evangélicos, em questão do comportamento. Mas a única coisa que nos devolve para Deus é quando nós encontramos a nossa identidade em Jesus Cristo. Quando eu deixo de fazer, não para ser aceito, mas porque eu tenho a consciência de filho. Que eu tenho a consciência que Ele morreu para devolver essa identidade. Para devolver, irmãos, aquilo que nós fomos criados para ser. Jesus, Ele desfaz a mentira da serpente. Aonde ela diz: ó, coma para ser. Jesus, não coma, não faça para ser. Faça porque você já é. Abandone o pecado porque você já é. Você não merece essa vida. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem algo sobrenatural sobre a tua vida. Você já é. É por isso que hoje nós vemos muitas igrejas lotadas, abarrotadas, cheias de pessoas em busca dos seus próprios interesses, em busca de barganha com Deus, troca. Isso até se referindo a campanhas, orações, pessoas que oram ali em busca de alcançar algum crédito diante de Deus. Pessoas sem identidade, praticando a religião, mas sem relacionamento. Praticando a religião. A religião, ela não é um relacionamento. Porque o relacionamento com Deus, ele não é obrigatório. Ele é por amor. O relacionamento com Deus não é por mérito, mas por comunhão. O relacionamento com Deus não é para a gente alcançar algo, porque nós já somos. O relacionamento com Deus
é para que o filho se pareça com o pai. Como é que chamavam Jesus? O filho do carpinteiro. Porque Jesus praticava a profissão do pai. Jesus era igual ao seu pai, pai terreno. Da mesma forma, espiritual falando, quando nós vivemos esse verdadeiro relacionamento com Deus através do resgate da nossa identidade de filho, nós também, é automático, nós vamos se parecer com o nosso pai. Porque é de lá que nós viemos. Irmãos, nós viemos do céu, nós somos seres espirituais. É para lá que nós voltaremos. Nós não estamos aqui conquistando o céu. Nós estamos aqui cumprindo um propósito de Deus. Um propósito de Deus. Uma missão dada por Deus para nós. Para que depois que essa missão seja cumprida, que nós venhamos voltar para onde nós viemos. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que o Evangelho nos ensina. Esse é o poder da transformação. Para encerrar, e isso depende, irmãos, de nós também. Tendo um encontro com o Evangelho, com a palavra de Jesus, tendo um encontro com Jesus, com esse entendimento, não é uma mágica, não é algo assim, da noite para o dia, você é santo, não. É tendo esse entendimento, buscando esse entendimento todos os dias, nós viveremos de atitudes em atitudes. Porque se você continuar lendo, do versículo 25 em diante, Paulo vai falar sobre isso. Para que nós venhamos tomar atitude, aquilo que eu fazia eu não faço mais. Por quê? Porque eu sou filho. Aquilo que eu fazia que não fazia parte do meu propósito, eu não faço mais. Porque agora eu tenho um propósito. Agora eu tenho uma razão para existir. Uma razão para viver. Ainda que as expectativas da minha vida não seja aquilo que eu queria. Mas agora eu vivo a vontade do meu Pai. Eu vivo o propósito de Deus. Ainda que as coisas não funcionem da maneira que eu gostaria, eu vivo a vontade daquele que me amou primeiro. É atitude, irmãos. Depois da mente transformada, nós vivemos uma vida de relacionamento de atitude, para que Deus se manifeste através da minha e da tua vida. Livro de Hebreus, capítulo 12, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E para obter santidade, nada do que eu faça sozinho, eu vou conseguir ser santo. Se eu não tiver um encontro com aquele que é santo, eu sendo mal não consigo ser santo sozinho. Somente com o encontro, com esse entendimento, com aquele que é santo, assim ele me transforma. Assim a santidade é uma atitude, sabia disso? Através desse entendimento. Porque quando o texto fala que sem santidade ninguém verá a Deus, é porque quando nós tomamos a atitude de ser santo, o mundo enxerga Deus na vida da igreja. Aqueles que estão ao nosso redor enxergam Deus através da sua vida. Porque você tomou uma atitude de ser santo através da sua identidade. Você não pratica a santidade para ser aceito. Você não pratica a santidade para ir morar no céu, não. Eu pratico a santidade para manifestar a imagem e semelhança de Cristo. Para que aqueles que Deus colocar na minha vida possa ter um encontro com um Deus verdadeiro através de mim. Irmãos, Deus não vai aparecer, é só se fosse algo dele mesmo. Para ele aparecer para alguém, para que essa pessoa seja convertida. Mas na grande maioria ele vai usar a minha e a tua vida. É por isso que nós temos que ser santo. Através da nossa identidade
de filho. Você é filho escolhido do Pai. Então viva essa identidade na plenitude do Espírito Santo de Deus que habita em você. Eu agradeço essa oportunidade, pastor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Amém? Nós que agradecemos, pastor Ricardo, pastor Aline, por esta palavra. Com certeza, é uma semente poderosa nos nossos corações. E nós vamos orar agora. Amém? Por tudo aquilo que você ouviu aqui. E você sabe que precisa de uma mudança. Uma mudança que começa no teu interior, no teu entendimento, nos teus pensamentos, que vão reverter em atitudes, não é? Porque tudo começa aqui, ó, no meu coração. Tudo começa no teu coração. Amém? O apóstolo Paulo diz que o pecado é assim: primeiro ele é produzido na nossa mente, não é? Depois nós cobiçamos nosso coração, e aí então o tornamos em atitude. E é esse tipo de atitude que Jesus veio nos dar domínio, controle. Amém? Então você que sabe que precisa, feche os teus olhos, nós vamos orar agora. Para que o Espírito Santo de Deus mude o teu interior. Para que o Espírito Santo de Deus mude o teu jeito de falar, de pensar. Que é muito parecido com um homem caído. Mesmo você andando nos caminhos do Senhor, você sabe que precisa dessa mudança. Eu preciso dessa mudança todos os dias. Por isso todos os dias eu levanto as minhas mãos, eu agradeço a Deus, eu peço perdão pelos meus pecados e digo: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Me ajuda a ser diferente no meu falar, no meu pensar, nas minhas atitudes. Me ajuda a ser mais parecido contigo, Espírito Santo. Me ajuda, Espírito Santo, a fazer a vontade do Pai, a alegrar o coração do Pai, porque se nós somos filhos, o filho, ele deseja, além de ser igual ao Pai, agradar o coração do Pai. Ele deseja que o Pai olhe para ele e que o Pai se orgulhe das suas atitudes, de quem ele se tornou. E agora eu quero que você olhe para dentro de você e pense: será que o nosso Pai Celestial se orgulha de mim, de você, daquilo que nós nos tornamos? E aí, meu querido, só você pode responder isso agora. Comece a orar. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Espírito Santo, toca no nosso interior, muda, Senhor, as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, diminuir e o Senhor crescer a cada dia. Nós queremos ser mais parecidos contigo, Senhor. Por isso nos ajuda agora a vencer o pecado, as tentações.